Para vocês é boa tarde, né? Boa tarde, todas as pessoas que estão aqui presentes com a gente, pessoal que está assistindo online. Muito obrigada pela presença. Uma maravilha ver que a Catherine trouxe tantas pessoas para Palas, né? Isso mostra não só a importância dela no tema da justiça restaurativa na educação, mas a importância do tema da justiça restaurativa na educação. Então, é uma imensa honra, uma imensa alegria para Palas Atena, que está ligada aos primórdios da justiça restaurativa no Brasil, né, professora Lia? Insisti para a professora Lia falar um pouquinho aqui com a gente, mas ela preferiu ficar ali. Então, aqui está com a gente a professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Atena, uma presença que nos inspira, nos ensina e acalenta nosso coração, né, nos tempos difíceis que a gente vive e que a gente atravessa. Então, queria dar as boas-vindas a todos e todas. Quem está vindo aqui na Palas pela primeira vez, convido a conhecer a associação. Queria também avisar que logo após a palestra aqui da Catherine e da sessão de perguntas, teremos lá embaixo uma sessão de autógrafos. Descendo 2 lances de escada, tem um jardinzinho, um café e umas mesinhas, e ela vai estar lá com a gente para autografar o livro dela, que é Justiça Restaurativa na Educação. Por favor, comprem, levem para dar de presente, que a gente precisa acabar essa edição para publicar a segunda edição. Então, imensa alegria ter vocês aqui. Eu vou apresentar a Catherine. Esse microfone eu estou usando, só o pessoal do Zoom, tá? Então, aqui vai ser na garganta mesmo. Então, eu queria também agradecer a presença de todos aqui, pessoal da Palas, agradecer a presença dos queridos amigos da Pala e integrantes aí do Poder Judiciário que viabilizaram esse evento, a Kátia Roncada, que está aqui com a gente, a Jurema, Marcelo Salmaço, Egberto, e tantos outros amigos da Palas que estão aqui, Samuel, querido, do Núcleo Mandela, a Andréia também do tribunal, enfim, não vou nomear as pessoas, porque sempre vai ficar alguém de fora, mas, enfim, só para vocês saberem que estão aqui pessoas, a Sabrina, né, que fazem parte da história da justiça restaurativa no Brasil. Eu queria chamar quem que vem? A Jurema, Egberto, Marcelo, para falar um minutinho também, porque a Catherine nos foi emprestada, né, pelo CNJ e pelo Tribunal do Tocantins, que ela veio para o Brasil para participar de um grande evento lá. Então, queria que o Egberto falasse um minutinho, né, sobre a importância desse encontro, aí logo em seguida eu apresento a Catherine e ela começa, tá bom? Por favor, Egberto. Então, estão me ouvindo? Sim. Só. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e aqui que nos assistem à distância. A minha fala, inicialmente, é de agradecimento, né? Agradecimento, primeiro, pela acolhida desse espaço, pela organização desse espaço, né? E que faz parte da história fundante da justiça restaurativa, para além da justiça restaurativa de cultura de paz, eu faço isso, professora Lia Diskin, na sua pessoa, né? Também quero agradecer a presença da Catherine, né, pela generosidade de estar vindo aqui, compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência e principalmente a sua vibração, né, assim. Me cabe aqui, né, falar só pontualmente, né, porque a gente vai ouvir a Catherine, não a mim, né, da importância também, não só do encontro de hoje, mas do evento de Tocantins, não só do evento em si, mas da simbologia que ele representa, né? Desse encontro entre justiça, educação, justiça, né? Da importância das práticas restaurativas nas ambiências educacionais
e quanto que a justiça se torna, né, pedagógica, né, assim, aprende tanto com a educação, né? Particularmente aqui em São Paulo, a gente aprendeu muito, e aprendeu, acima de tudo, humildade, né? Humildade, humildade, humildade. Né? Aprendemos que justiça restaurativa não se reduz a uma metodologia, aprendemos o quanto que é importante trabalhar as ambiências, as violências estruturais, simbólicas e tanto, tanto mais, né? Esse evento lá de Tocantins tem o objetivo dessa partilha de saberes, né? Hoje em dia a gente fala de muitas experiências de justiça restaurativas, a gente está no início do início desse processo, né? Então a gente também quer compartilhar juntos, a gente trabalha na justiça restaurativa não só desconstruindo ou ressignificando, desconstruindo, né, um paradigma de punição, mas também um paradigma de individualidade, né? E também da rapidez, do fast. E lá a ideia é que a gente tenha um tempo de qualidade para fazer essa partilha no coletivo, um grande encontro, né, que a gente possa ouvir outras experiências da educação. E esse evento está sendo organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, né, que eu agradeço a todos, que não foi pouco o esforço que foi feito, né, que viabilizou, inclusive, a presença da professora Catherine aqui no Brasil, né, e por muitas, muitas, muitas mãos, né, nesse coletivo. E é um evento presencial, né, não vai ter, infelizmente, a transmissão à distância, já temos em torno, Kátia me corrige, em torno de 500 pessoas, e me assopra, tem alguma coisa a mais para ser dita? Né? Contamos com todos e todas e todes lá. Tá, tá. Muito, muito obrigado, então. Então, apresentando a nossa querida Catherine Evans. A Catherine é professora de pedagogia na Eastern Mennonite University, onde leciona teoria da educação, instrução diferenciada e justiça restaurativa, é especialista em clima e disciplina escolar e criação de oportunidades educacionais equitativas para os alunos com necessidades especiais, comportamento desafiador e os marginalizados por fatores como raça, linguagem e identidade de gênero. Doutora em psicologia educacional, foi professora do ensino médio e da faculdade dedicada a alunos com necessidades especiais ou atipias comportamentais e emocionais. Na Eastern Mennonite University, desenvolveu a graduação em Justiça Restaurativa na Educação. Incluiu a Justiça Restaurativa no programa de pedagogia. É coautora de Justiça Restaurativa na Educação. E o que ela não colocou no currículo, mas eu vou falar... Todos aqui conhecem o Howard Zer, né? Nossa grande referência, amigo querido da Palas e da professora Lia. Tem um vídeo lindo dele gravado aqui no jardim da Palas, que está disponível aí no YouTube. E o professor Howard Zer, hoje já caminhando para a aposentadoria, considera a Catherine sua grande sucessora. E acho que isso é mais do que tudo o que ela poderia agregar aqui no currículo para falar quem é a Catherine Evans. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença. A nossa querida Sheila está aqui na tradução. A Lúcia, minha querida amiga, também se voluntariou para vir. Como a gente está com esse problema de não ter microfone aqui local, precisa de mais demanda da voz, a Lúcia passou 3 dias em Brasília, está com a garganta seca, então a gente vai fazer aí uns revezamentos. Então, é isso, um excelente evento para todos. Thank you, everyone. Thank you so much for the honor of being here at Palas Atenas. Então, obrigada a todo mundo, obrigada pela honra de estar aqui na Palas. I need to speak louder. Is that what I see? Tá bom, tá bom assim a altura? Tá. I'll move it a little closer. This is just for them.
Esse I should microfone speak aqui não loud. serve. É no berro mesmo. Okay, I will talk louder. It is an honor to be here, and I am so grateful for the work that Palas Athena has been doing for years and years and years, not just to promote restorative justice, but to make the world a more beautiful place. Então, é realmente uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer a Palas Athena por todo o trabalho que tem feito por muitos anos na Justiça Restaurativa, mas não só na Justiça Restaurativa, mas em transformar o mundo em um lugar melhor. There is a long list of people that I need to personally thank, but I think it would use up all of our time because there are so many. Tem uma longa lista de pessoas para agradecer, mas isso demandaria muito tempo. But thank you. Mas, professora Lia, obrigada. And Tonya, thank you so much. Tônia. Oh, sorry, Tonya. So sorry, you're over here. Katya's over here. Thank you. And I also just need to take a moment. Where does Sophia go? Sophia adopted us this morning at about 9:30 and spent her day taking us around and making sure that we got where we need to go. Thank you so much. E agradecer a Sofia, que pegou elas no aeroporto hoje às 9:30 da manhã e desde então tem levado elas para cima e para baixo. She was stuck with us. Ficou. Sobrou. I would like to talk to you tonight just a little bit about the Little Book of Restorative Justice and Education. Então, ela quer falar com vocês principalmente sobre esse tipo de livro aqui, Justiça Restaurativa na Educação. It's important that you know that when Dorothy Vandering and I wrote this little book, we were following in a long line of restorative justice people. É importante saber que quando a gente escreveu esse livro, eu e a Dorothy, nós estávamos seguindo os passos de uma longa linha de pessoas na justiça restaurativa. And I'm grateful for Howard Zehr. E sou muito agradecida a Howard Zehr, Judy Mollett, Dorothy Vandering, and Brenda Morrison. And before Brenda, there was Elizabeth Elliott, and I know Elizabeth was here. E antes dela teve a Elizabeth Elliott, que eu também sei que já esteve aqui na Palas. And all of these people who worked in restorative justice way back in the day. E todas essas pessoas que já trabalharam na justiça restaurativa previamente. Informed so much of the work that we do now in education. E formou muito do que hoje a gente faz e trabalha na justiça restaurativa na educação. It is also very important to me to recognize some of the newer scholars in restorative justice and education who are building on that work in ways that I couldn't imagine. Também é muito importante para mim reconhecer os novos acadêmicos e os novos estudiosos da justiça restaurativa que estão construindo em cima desse passado de formas que eu jamais poderia imaginar. One of the things that you will hear me say over and over again is that restorative justice is always going to be evolving and growing and expanding. Então, o que vocês vão me ouvir falar muitas vezes hoje é que a justiça restaurativa vai estar sempre evoluindo e aumentando e construindo, sendo construída. Howard Zehr taught me that my first year at Eastern Mennonite University. Howard Zehr me ensinou isso no primeiro ano da universidade. No, go ahead. No. He told me that if restorative justice ever stands still, it will cease to become what it can. Ele me falou que se a justiça restaurativa ficar parada, ela vai deixar de ser aquilo que pode vir a ser. I asked him if he was worried that people would take his ideas and run with them in places where they shouldn't go. Eu perguntei para ele se ele teria medo das pessoas pegarem as ideias dele e levarem para lugares onde elas não deveriam ir. And he said he hoped people would pick up his ideas and take them to places that he could not imagine. Mas ele respondeu que ele gostaria que as pessoas levassem suas ideias para lugares que ele nem poderia imaginar. And this is also my hope.
E essa também é a minha esperança. because he mentored me into knowing that I don't have all the answers. Porque ele me ensinou a compreender que eu não tenho todas as respostas. And so I feel very humble being here saying these words today. Então eu me sinto muito humilde de estar aqui hoje dizendo essas palavras. And I'm very grateful for all of you who are taking restorative justice to places that I could not imagine. E eu sou muito agradecida a todos vocês por levarem a justiça restaurativa a lugares que eu jamais poderia imaginar. Yes. That said, I think restorative justice as it is now has an incredible amount of potential. E tendo dito isso, eu acredito que a justiça restaurativa hoje tem um enorme potencial. And we have to honor that potential, not by doing things perfectly, E nós temos que honrar esse potencial, não por fazer as coisas de uma forma perfeita, but by honoring the heart of restorative justice. mas por honrar o coração da justiça restaurativa. And so I want to talk just a little bit today about trees. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre árvores. So if you will, imagine a tree, a really big, tall tree. What was the name of the tree in the garden down there that had the beautiful plants, the beautiful flowers? Ipê. It was Ipê, downstairs. in the garden down in the courtyard, the pretty red. O balãozinho japonês. The little, what are the? They said about 10 different names. So what was the name? The Chinese bell. Yes, that's it. That was it. So imagine that tree. Imaginem uma árvore. Years ago, evidently, that tree was this tall. Há muitos anos essa árvore era desse tamanho. And before that, it was a seed. E antes disso era uma semente. But now it is a big, tall tree and it has beautiful flowers. Mas agora é uma árvore grande com lindas flores. Those flowers, they come from a place. Essas flores vieram de algum lugar. They came from the seed. Vieram da semente. And if we don't have the right seed, we will not have the right flowers. E se não tivermos a semente correta, não teremos a flor correta. And so if we imagine a tree, that restorative justice is a tree. Então, se a gente imaginar que a justiça restaurativa é uma árvore, And we plant seeds, but the seeds don't just grow up. e They aí, grow down. e aí a gente planta as sementes e tem que pensar que as sementes não vão crescer só para cima, mas também para baixo. And the seeds that grow down, those roots, E essas sementes que crescem para baixo, as raízes, we have to nurture those roots. nós temos que regar essas raízes. And if we don't take care of the roots, we don't get the flowers. E se a gente não cuidar dessas raízes, nós não teremos as flores. If I imagine a tree, the roots down there are the beliefs and the values of restorative E justice. se eu imaginar essa árvore, as raízes são os valores e as crenças da justiça restaurativa. And that trunk is the structure, it's those principles, the things that hold us tight. E o tronco é a estrutura, os princípios, aquilo que nos mantém unidos. And the big branches are the ways in which it's getting implemented in all kinds of different ways. E os galhos são a forma de como a justiça restaurativa pode ser implementada das mais diversas formas. And then comes the fruit, the Yeah. flowers. E só daí vêm os frutos e as flores. Too many times in school settings, Muitas vezes na escola, we want the fruit to show up without doing the work of the seeds. nós queremos que os frutos apareçam sem ter trabalhado com as raízes. I believe right now we need education so badly to be infiltrated with restorative justice. Hoje eu acredito demais que a educação precisa ter a presença e ser infiltrada pela justiça restaurativa. Our children need restorative justice in education. As nossas crianças precisam de justiça restaurativa na educação. So let's start with those seeds.
Let's start with those values and the beliefs. Então, vamos começar com essas sementes, os valores e as crenças. Page 39 and 40. Pessoal, quem tiver o livro aí, página 39, 40. I hope it's okay if I don't read it in English, but we just read it in Portuguese. Então, tudo bem, né? Que ela não vai. Eu vou ler em português. New glasses. When we write the little book of Restorative Justice, we talk about two fundamental beliefs that are essential. Quando nós escrevemos esse livro, nós falamos de dois valores essenciais. Let's read those two right there. Take my glasses. Those two right here. Então, esses dois valores são: os seres humanos têm valor, os seres humanos estão interconectados entre si e com o mundo. So if we start right there and say that everyone has worth and value. Então, começando por aí, vamos dizer que todo mundo tem valor. And everybody has a need to be in good relationship with one another. E todo mundo tem a necessidade de ter bons relacionamentos um com os outros. Y'all, that's my Mississippi coming out. O y'all é uma frase. How do you translate Do you have that? y'all? You all. Não, y'all é uma forma, né, do sul dos Estados Unidos. E ela fala que aparece a origem dela no Mississippi. If we don't start with the belief that every person has worth and value, Se nós não começarmos por esse princípio que todas as pessoas têm valor, very little else we do will matter. pouca coisa do que a gente fizer vai importar, vai ter valor. And if all we do is believe deeply that every person has worth and value, Mas se a única coisa que a gente fizer é acreditar que todas as pessoas têm esse valor, that in and of itself could change the world. só isso pode mudar o mundo. Y'all, I believe that so deeply. If every human being that I look at, I look them in the eye and I say, you have value to me. You are worthy of being in good relationships. Eu acredito nisso profundamente, que se eu olhar fundo no olho de outra pessoa e dizer você tem valor e você merece estar em boas relações, That would change everything we do. isso pode mudar tudo que fazemos. I mean, take just a moment and think about that. Então, pegue um momento e pense nisso. The person who brings your food to your table at the restaurant, A pessoa que traz a comida para sua mesa no restaurante, the Uber driver, o motorista de Uber, that crotchety woman that lives across the street from you that's always in a bad mood. aquela pessoa ranzinza que mora, né, do outro lado da rua, que está sempre de mau humor, The child who is so not regulated and is bouncing off of every wall. aquela criança que não para quieta e está sempre pulando para cima e para baixo, That young person who engages in criminal behavior because it's all they know. aquele jovem que começa com atividades criminais porque aquilo só conhece aquilo. Imagine what would happen if every one of those people, we saw them through a lens of worth and value. Imagino o que seria dessas pessoas se nós olhássemos para ela através da lente do valor e importância. How might that change the way we teach math? Como isso poderia mudar a forma que nós ensinamos matemática? How might that change the way we tip? Como isso poderia mudar a forma que damos gorjetas? Y'all don't tip here, do you? Do you tip here? Yeah. Okay. Okay. Imagine how that might change the way we, I don't know, bake cookies and take to our next door crotchety neighbor. E como isso poderia mudar a forma que nós podemos fazer um biscoito e levar para nossa vizinha ranzinza? When I think specifically about educational context, and I think about how children walk into our schools, Quando eu penso especificamente no meio da educação e como as crianças chegam nas nossas escolas, many children do not feel their own sense of value and worth.
Muitas crianças não percebem o seu valor e importância. They walk through life feeling other. Eles andam pela vida se sentindo como se fossem outros. Many of our teachers also don't feel their worth and value. Muitos de nossos professores também não sentem seu valor e importância. I think one of the ways we could transform our system of education, all of our educational spaces, is by treating one another as if we had worth and value. Eu acredito que uma das formas de mudar todo o nosso sistema educacional é tratar uns aos outros como se tivéssemos valor e importância. And we deserve to be in healthy relationships. E nós merecemos estar em relacionamentos saudáveis. Okay, let's just do that. Let me know. Let me know when we figured that one out. Então é isso aí, pessoal, e me avisem quando vocês conseguirem fazer isso. I'm not going to quit talking, but imagine though, for a moment, that world. Então eu não vou parar de falar, mas imagine por um momento esse mundo. I want to live in that world. Eu quero viver nesse mundo. I want to help create that world. E eu quero ajudar a criar esse mundo. So, core beliefs, people are worthy, they have value, and they want to be in good relationship. They need to be in good relationships with one another. Então, esses os princípios fundamentais mais importantes. As pessoas têm valor, as pessoas têm importância e merecem estar em relacionamentos saudáveis. Additionally, we have three values that we lift up in the book. Além disso, nós temos 3 valores que falamos no livro. Respect, dignity, and mutual concern. Respeito, dignidade e cuidado mútuo. Obrigada. So, would you read the definitions of respect, dignity, and mutual concern? Então, respeito, está na página 39. Novamente, spessere, olhar. Olhar novamente, do ponto de vista do outro. Colocar-se no lugar do outro e somente depois reagir. Dignidade. Valor que não pode ser substituído. As pessoas têm dignidade porque sua essência não pode ser substituída. Cuidado mútuo. Muito mais do que preocupação mútua, o cuidado mútuo é um cuidado recíproco e interconectado. So this idea of looking again, respect, looking again at a person to remind ourselves, oh, wait, yes, this bad thing just happened, but I'm going to look again and say, that thing came from a place. Então, essa ideia do respeito, de olhar novamente. Então, ter esse tempo de olhar para essa pessoa de novo e pensar, esse ato ruim veio de algum lugar. The teacher who stands up and yells at her children every day. A professora que levanta e berra todos os dias para os seus alunos. I don't want that to happen, but that yelling at kids comes from a place. Eu não quero que isso aconteça, mas esse ato de berrar com as crianças vem de algum lugar. So how do I hold that teacher with honor and value and worth, not liking that she's yelling at her children every day? Então, como é que eu olho para essa professora com importância, com valor e com respeito, apesar de, apesar de não gostar dela estar berrando todo dia com as crianças? But can I look again at that teacher and remind myself that yelling at her students comes from a place? Mas eu posso olhar novamente para essa professora e pensar, esses berros vêm de algum lugar. And can I respect her where she is, or he is, or they are? E posso olhar e respeitar essa pessoa onde ela está. And remind myself that that teacher has dignity. E lembrar que essa professora ou esse professor tem dignidade. And I'm still going to treat her with dignity. E eu vou tratá-la com dignidade.
And then bringing that to the third value, mutual concern. When I show her concern, I realize that it helps her become a better teacher. E trazendo isso para o terceiro valor, quando eu mostro esse cuidado para com essa pessoa, vai ser mais fácil dela ter esse cuidado enquanto professora. That when we work on healing the people who are wounded and hurt, Quando trabalhamos para cicatrizar as pessoas que estão machucadas, they become healed people and they stop causing harm in the world. elas se tornam pessoas curadas e param de fazer mal no mundo. So this idea of mutual concern means that we are bound up with one another. What happens to you impacts me. What happens to me impacts you. Então, essa ideia de cuidado mútuo mostra que estamos interconectados. Então, o que impacta você, impacta a mim. We all do better when we all do better. Nós todos nos damos bem quando todos nos damos bem. So those are the roots. Essas são as raízes. You know, do y'all have oak trees here? Carvalho, yes. Yes. Árvore de carvalho, carvalho. When you look at an oak tree, like the roots go deeper than the top. Então, quando você olha essas árvores, as raízes são mais profundas do que o que vai para cima. When a big heavy wind comes through, an oak tree is not going to fall down as quickly. Quando vem um vento forte, a árvore não vai cair tão rapidamente. The roots are deep. As raízes são profundas. In Mississippi, where I'm from in the States, we have pine trees. Em Mississippi, de onde ela é dos Estados Unidos, tem as pinheiros. Do you have pine trees here? Yeah. Yeah, okay. They have shallow roots. As raízes são rasas. Well, maybe not that shallow. They have shallow roots. Yeah. And they blow over much more easily. E elas caem com vento muito mais facilmente. And I think it's a good image for us to hold on. How do we keep working at the root system of restorative justice? Eu acho que isso é uma imagem importante para lembrarmos como é que a gente continua trabalhando com as raízes da justiça restaurativa. Sometimes we want to only focus on those branches Às vezes a gente só quer focar nos galhos, and the flowers, and we forget that that has to come from those deep roots. nos galhos e nas flores, a gente esquece que aquilo lá tem que ter as raízes profundas. What about the trunk? So the trunk for me is these 6 principles. And those of you that will join us in Tocantins, thank you. I can't pronounce it. Tocantins. Tocantins, thank you. We're going to talk about these 6 principles. E para mim o tronco são os princípios, os 6 princípios, que é o que a gente vai conversar em Tocantins. But not today. Mas Sorry. não hoje. Desculpe. So the big 3 branches that we talk about in the little book of RJE. Então, os 3 grandes galhos que a gente conversa, que a gente fala sobre nesse livro. The language we use there is components, but you could use branches, you could use application areas. But the 3 things that we're going to talk about are. Então, aqui no livro a gente usa a linguagem de componentes, mas vocês podem usar qualquer uma de árvores ou outras coisas. 1, we have to talk about justice and equity. Então, a gente tem que conversar, primeiro, justiça e igualdade. We have to talk about healthy relationships and what that even means. Temos que falar sobre relacionamentos saudáveis e o que será que isso significa. And then we have to talk about harm and conflict. E temos que falar sobre danos e conflitos. Yeah, so let's pack. I won't spend much more time, but let's talk about those briefly. Então, vamos falar resumidamente sobre esses 3. Can you go to page 50? Página 50. Would you read this story here? Mm-hmm. Então, vou ler a história para vocês. Kali chegou na sala de aula da 3ª série numa segunda-feira do começo de dezembro e encontrou uma árvore toda iluminada e uma figura grande de Papai Noel colada na parede, com música natalina tocando suavemente ao fundo. Suspirou, sentindo-se um pouco deslocada,
e ficou preocupada que as outras crianças descobrissem que sua família não celebra o Natal. As an educational psychologist by training, Como uma psicóloga da educação por treinamento, one of the things that I know about children is that they desperately need to feel like they fit in. uma das coisas que sei é que as crianças precisam desesperadamente se sentir parte do grupo. And so Pertencente. when everybody else in the room is celebrating Christmas and Kali and his family don't celebrate Christmas, Então, quando todo mundo naquela sala celebra o Natal, mas Kali e sua família não celebram o Natal, he feels like an outsider. ele se sente como uma parte fora do grupo. That classroom isn't just. Essa classe não é justa. Nothing we do in our classroom should make a child feel like they don't belong. Nada que fazemos numa sala de aula deve fazer com que uma criança sinta que não pertence. So as one very small example of what justice might look like in a classroom, Então, aqui um pequeno exemplo do que a justiça pode parecer dentro de uma sala de aula. I would argue that if you're going to celebrate a religious holiday of one group of people, Eu diria que se você for celebrar uma festa religiosa de um grupo de pessoas, you should celebrate the religious traditions of all of your children. você deve celebrar as tradições religiosas de todas as crianças. It's one small way that children can feel like they matter. É uma pequena forma que as crianças podem se sentir que são importantes. Have a long list of other things, like language, Uma longa lista, eu tenho uma longa lista de outras coisas que podem fazer essa diferença. Linguagem, the picture books that we have in our library, os álbuns que a gente tem nas bibliotecas. and who wrote the books that our children are reading. E quem escreveu os livros que nossas crianças estão lendo? Are they representative of the identities of the children in the school, in the classroom? Elas são representativas das identidades das crianças nas salas de aula? I have to put my glasses on. I'm going to get some more. Standardized assessments. Do y'all do standardized assessments here? O uso In schools? de avaliações estandarizadas, né, iguais para todas as crianças, isso é usado aqui nas salas de aula? Padronizadas. Full stop. Standardized assessments are not restorative. Então, essas avaliações padronizadas, obrigada, essas padronizadas não são restaurativas. Because what you're asking children to do is compete under the same conditions. Oh, I have a good quote. Where's that quote? Então, o que você está fazendo é falar para as Page crianças 54. competirem. Yes. Compete, sorry. Because you're 54, I'm 46. Yes. Equity. Right. Yes. Will you read this paragraph right here? So, right from Mhm. means fairness. Okay. Yes. I have to take mine off. I have to put mine on. Yeah. Equidade remete a... desculpa, página 54. Equidade. Equidade remete à imparcialidade e a um senso de que ninguém está sendo preterido. Diferentemente de igualdade, que sugere que todos são tratados da mesma forma ou ganham a mesma coisa, a equidade denota resultados igualmente bons, em que todos recebem o que precisam para ter bem-estar. Muitas vezes presumimos que, para sermos justos, devemos tratar todos igualmente. Isto seria bom se todos fôssemos idênticos, mas não somos. We don't start from the same place. I tell this story to my students who are learning to be teachers. So these would be pre-service teachers. Então, lembrando que a gente não sai do mesmo lugar. E eu falo isso para os meus alunos que são, né, os que estão estudando para serem professores. My sister-in-law was a reading teacher, Minha cunhada era uma professora de leitura, a specialist in how to learn to read. especialista em como ensinarem a ler.
when my niece was still in diapers, Quando a minha sobrinha ainda estava em fraldas, my sister-in-law would be teaching her phonetic awareness. a minha cunhada já estaria ensinando para ela os fonemas. She would say, puppy, Ela ia ficar, né, ensinando os fonemas dessa forma. to make sure that my niece, when she was still like 6 months old, was learning to differentiate between pa and ba. Então, ela fazia isso quando a sobrinha dela tinha 6 meses, ensinando os fonemas para ter certeza que ela poderia diferenciar o pá do bá. My niece began reading when she was 5, and by the time she was in the 1st grade, she was reading chapter books. Então, minha sobrinha começou a ler quando ela tinha 5 anos, e quando estava na primeira série, já estava lendo capítulos de livros. She's 12 now. She's 15 now. Where does time go? Agora ela tem 15 anos. And she just finished her 5th year of Latin in her school. E ela acabou de terminar o 5º ano de latim na escola. She has an amazing ear for language. She picks it up quickly. Ela tem um ouvido excelente para as línguas e os idiomas, né? E pega tudo muito rápido. Not every child has a mother who's a reading specialist. Nem toda criança tem uma mãe que é uma especialista em leitura. They don't all start at the same place. Nem todos começam no mesmo lugar. One of my current students is struggling through her college career. Uma das minhas alunas está tendo muita dificuldade na faculdade. She's very committed to becoming a teacher, but she doesn't read very well. Ela tem muita vontade e tem muita dedicação para se tornar uma professora, mas ela não lê muito bem. She never took Latin, Ela nunca teve latim, so her vocabulary is very small. então tem um vocabulário muito restrito. She will make it. She'll become a teacher, Ela vai chegar lá, ela vai virar uma professora, but she will work 10 times as hard as my niece. mas ela vai ter que trabalhar 10 vezes mais do que a minha sobrinha. How do we work with our children so that even when they don't start at the same place, they all have an opportunity? Então, como é que a gente trabalha com as nossas crianças que, apesar de começarem de lugares diferentes, elas podem ter a mesma oportunidade? Our commitment to justice and equity has to include our pedagogy. Nosso compromisso com a restaurativa e a educação tem que incluir a pedagogia. How we teach. Como nós ensinamos. It has to include so many things. Tem que incluir tantas coisas diferentes. So that's one of the big branches, justice and equity. Então, esse é um dos grandes galhos, justiça e equidade. Another one is like how we build healthy relationships. O outro é como nós construímos relacionamentos saudáveis. Ebony and I were talking today. This is Ebony, by the way. Essa é a Ebony, nós estávamos conversando hoje. We were talking today about children who have cognitive challenges. Estávamos falando sobre crianças com déficits cognitivos. And how when your brain doesn't function as fast or as efficiently as others. E que se seu cérebro não funciona de uma forma tão rápida e tão eficaz quanto dos outros. Maybe your frontal lobe hasn't developed fully. Talvez o seu córtex frontal e pré-frontal não tenham desenvolvido totalmente. How does that impact the way you build relationships with people? Como isso impacta a forma que você constrói relacionamentos com as pessoas? If I don't know how to problem solve, Se eu não sei resolver problemas, and I'm having a problem with a peer, e eu estou tendo um problema com um colega, I have a shorter list of options. eu tenho uma lista bem menor de opções. And at some point, I get known as the troublemaker kid. E em algum momento eu me torno aquela criança problemática. Sorry. Yeah. Person who causes problems, Yeah, right? problemática. And that reputation follows me
E essa reputação vai me seguir. And now I'm 15 and I don't know how to build good relationships with people. E agora eu tenho 15 anos e continuo sem saber construir boas relações com as pessoas. Nurturing healthy relationships also will look different for every child. Então, construindo essas relações saudáveis com outras pessoas é diferente para cada criança. And part of our commitment to restorative justice has to be helping people build good relationships and be in good relationships. E parte da nossa, de novo, esqueci a palavra, do nosso comprometimento com a justiça restaurativa é ajudar as crianças a construírem essas boas relações. Could I invite you to page 68? Página 68. The story here about Ken. Ken. Mhm. Ken se surpreende com as mensagens embutidas no programa de matemática. Ele quer que seus alunos compreendam o mundo das finanças, para que tenham bem-estar pessoal e social. Mas ao ler o enunciado dos problemas, descobre que há uma ênfase insistente no poder de compra do indivíduo e pouco respeito pelas preocupações de pessoas marginalizadas pela pobreza. Ele começa uma revisão das atividades a fim de legitimar o valor e a interconexão de todos. That even in our math curriculum, there are ways to help students develop a relational lens. Então, mesmo quando a gente olha as lições de matemática, há formas da gente ajudar essas crianças a ter um olhar de interconexão. Rather than just learning about history, então, em vez de apenas aprender sobre história, can we talk about the stories within that history? Podemos conversar sobre as histórias dentro da história? And how did that historical event impact real people? E como esse evento histórico teve um impacto em pessoas de verdade? And in doing that, we help develop empathy, perspective taking. E com isso a gente ajuda o desenvolvimento da empatia e de tomada da visão do outro. Ponto de vista. And we assist our children in growing up with emotional literacy. E a gente ajuda as nossas pessoas a crescerem com alfabetização emocional, conhecimento emocional, equilíbrio emocional. Am I okay? Okay. Está bien? Sim. Sorry. Part of understanding relationships is also thinking about power. Uma coisa importante de entender os relacionamentos é falar sobre o poder. So I'm going to bring in Ebony again to this conversation. Ebony is an advocate for young people. Então, eu vou trazer a Ebony, coitados, por Ebony, de novo para essa conversa. Então, ela é uma defensora de jovens. And I'll speak for you, but most of your work is working with young people. Então, a maior parte do trabalho dela é trabalhar com jovens. Most of my work is working with teachers. I teach teachers. A parte principal do trabalho dela é trabalhar com professores. Então, ela ensina os professores. And I heard you today say, it's important that we center the power of young people. E hoje ela ouviu a Ebony falar, é importante que a gente centralize o poder dos jovens. I don't disagree with that at all. Eu não discordo com isso de forma alguma. But I think one of the reasons why it's so important to center the power of youth Mas uma das coisas que eu acho que é tão importante da gente centralizar esse poder do jovem is because so much of the education system disempowers youth. É porque muito do nosso sistema educacional tira o poder da juventude. And so it's not just that we need to lift up young people always. Então não é que a gente tem que ficar incentivando os jovens sempre. We need to lift up young people because they have been silenced in so many spaces. Nós temos que incentivar esses jovens porque eles foram silenciados em tantos outros lugares. And they have so much to offer us. E eles têm tanto a nos oferecer. They have wisdom that we don't have. Eles têm sabedoria que a gente não tem.
They have creativity that sometimes we've lost. Eles têm criatividade que muitas vezes nós perdemos. They also do not have biases. They don't often have the biases that we carry with us. Muitas vezes eles não têm os vieses que a gente carrega conosco. So when we talk about power, power always serves somebody. Então, quando a gente fala de poder, o poder sempre está a serviço de alguém. In our education systems, too often our schools serve the power of adults. Então, no nosso sistema educacional, a maioria das vezes, ele dá o poder aos adultos. We do things to children. Nós fazemos coisas com as crianças. We do things for children. Nós fazemos coisas para as crianças. Very rarely do we actually get in and collaborate with our children. Muito raramente nós realmente entramos e colaboramos com as crianças. And if we're going to nurture healthy relationships, that has to change. E se nós formos incentivar esses relacionamentos saudáveis, isso tem que mudar. They don't know everything. Eles não sabem tudo. And they need our guidance sometimes on how to organize things that maturity brings you. E eles precisam muito da nossa orientação de como levar as coisas e dos conhecimentos que a maturidade traz. And they might need some help with time management or scheduling things, some of those kinds of pieces that you just learn from adulting, from growing up. E eles talvez precisem de ajuda para organizar o calendário, como usar o tempo, esse tipo de coisa que a gente vai aprendendo na vida adulta. But it doesn't mean they don't know anything. Mas isso não quer dizer que eles não sabem nada. And that's why we partner with them. E por isso que a gente tem que estar ao lado deles. My friend Anita Vadva, Minha amiga Anita Vadva and two of her colleagues have written a book e 2 colegas escreveram um livro called The Little Book of Intergenerational Partnerships in Restorative Justice. Sorry. o pequeno livro das solteiras. Intergenerational Go on. partnerships. Então, relacionamento intergeracional. So adults partnering with young people, Então, adultos colaborando com jovens, where both offer and both receive. onde os 2 lados oferecem e os 2 lados recebem. Anita uses the term adultism, Anita usa o termo adultismo. like racism, sexism, adultism. Então, como racismo, etarismo, adultismo. That assumption that because I'm a grown-up, I'm worth more than that child. Então, dessa ideia, né, de porque eu sou adulto, eu valho mais do que a criança. Again, nurturing healthy relationships means we need to bring everybody into the conversation. Então, de novo, né, para a gente contribuir para esses relacionamentos saudáveis, significa que eu preciso trazer todo mundo para essa conversa. I'm going to say one more thing about nurturing healthy relationships. E eu vou falar mais uma coisa sobre esses relacionamentos saudáveis. Sometimes one of the reasons we don't nurture healthy relationships is because we ourselves aren't healthy. Às vezes, um dos motivos pelos quais a gente não consegue criar esses relacionamentos saudáveis é que a gente não é saudável. And so I go into the relationship not full, not whole, Então, eu entro nesse relacionamento sem estar completo and I'm needing something from you. e eu preciso de alguma coisa sua. Affirmation of my own worth, Afirmação do meu valor, pats on the back, appreciation, apreciação, expectations about what we're going to do and how we're going to be. expectativas do que a gente vai fazer, do que vamos ser. And so because I'm not whole, I need something from someone. Então, como eu não estou inteiro, eu preciso de alguma coisa de alguém. And when they don't deliver that thing that I need, it creates tension. E quando eles não me entregam aquilo que eu preciso, é a criação de uma tensão. And one of the things that we need to do in restorative justice is realize that the restorative justice work starts here. E uma das coisas importantes que precisamos perceber na justiça restaurativa é que a justiça restaurativa começa em mim mesmo. I got to do my work on me.
eu preciso fazer o meu trabalho em mim. I have to be the best version of me that I can be, knowing what I know right now. Eu preciso ser a minha melhor versão hoje, sabendo o que eu sei hoje. So my family Então, minha família is a mess. é uma bagunça. It's a beautiful mess. É uma linda bagunça. 2 months ago, I married my wife, Eu casei com a minha esposa há 2 meses and I thought my family was going to come unglued. e eu achei que a minha família ia se separar. But we went home to my family, Mas fomos, para casa com a minha família. and we have a relationship. We love each other. My family and me, we get along. They love my wife. It's going to be okay. Mas aí, Sorry. Mas No, aí that's fomos me. para minha casa e vi que minha família estava lá, que a gente tem um relacionamento, a gente se ama. That would not have been possible 5 years ago. Isso não teria sido possível há 5 anos. Not because my family has changed, but because I changed. Não porque a minha família mudou, mas porque eu mudei. I didn't need for them to affirm my relationship with my partner. Eu não precisava que eles confirmassem, aceitassem meu relacionamento com a minha esposa. I had to do my work in order for that relationship to be healthy. Eu tive que fazer o meu trabalho para que esse relacionamento fosse saudável. Now, y'all, I'm going to tell you that was hard work. E eu vou dizer para vocês que foi um trabalho duro. Relationships are always hard work. Os relacionamentos são sempre trabalho, sempre precisa de um trabalho duro. And anybody who tells you that relationships aren't hard work E qualquer pessoa que diga que isso não é verdade, probably doesn't have good relationships. provavelmente não tem bons relacionamentos. They're hard work, all relationships. Todos os relacionamentos precisam de um trabalho duro. Restorative justice is not for the faint of heart. Oh, Sorry, relationships. A justiça Sorry. restaurativa não é para os fracos. No, that's It's a not the weak. euphemism. Yeah, Let me think. How do I say that differently? It's not for weak people. não é para os fracos. You've. Can I use profanity here? No, No. you're gonna be choked. Okay. You can't be weak. You can't bust out of here because it's hard. Então você não You pode can't- ser fraco, você não pode sair Yeah. daqui porque é uma coisa difícil de se fazer. You got to be strong Tem que ser and forte, corajoso. stubborn. Teimoso. That was the word. Stubborn is good. Teimoso. The third big branch that we want to talk about is Então, o terceiro galho importante que a gente quer falar, about repairing harm and transforming conflict. então, cicatrizar o dano e transformar o conflito. So the relationship with my family, it was conflict. Então, o relacionamento com a minha família era um de conflito. But the visit that we just had was the best visit that I'd had with my family in years and years and years. Mas a visita que acabamos de ter com minha família foi a melhor que tive em muitos anos. Because we worked through the conflict in good, healthy ways. Porque nós trabalhamos através desse conflito em métodos bons e saudáveis. Not all conflict can be transformed. Nem todo conflito pode ser transformado. Some conflict is destructive. Alguns conflitos são destrutivos. But if we have tools and skills and commitment, Mas se tivermos as ferramentas, as habilidades e o comprometimento, we can push through that conflict in healthy ways. nós podemos ir através desse conflito de formas saudáveis And we can transform those relationships. e podemos transformar esses relacionamentos. My mom and my wife are Snapchat friends. A mãe dela e a esposa dela agora são amigas no Snapchat. I rest my case. Miracles happen Os milagres acontecem. when we push through conflict in good ways. Então, quando a gente vai através desse conflito de formas boas e saudáveis. So one thing, can we read page
96. Página 96. It's right here. Dona Hicks? Mhm. Yeah. Segundo Dona Hicks, renomada facilitadora de negociações internacionais, nosso senso de dignidade pode ser perturbado quando estamos envolvidos num conflito, e isso nos deixa descontrolados ou desvalorizados. Ao criar espaços para tratar dos conflitos de modo a restaurar a dignidade, não apenas resolvemos o conflito, mas também o transformamos potencialmente em algo curativo. O conflito em si não prejudica os relacionamentos, mas o conflito que destrói nosso senso de dignidade, sim. One of the ways that we can ensure that our conflict is handled and held well is by continuing to uphold the dignity and the value of the people that we're in conflict with. Então, uma das formas de ter certeza que esse conflito está sendo lidado de uma forma correta e saudável é ter certeza de manter o valor da dignidade, do valor da pessoa com a qual estamos no conflito. And y'all, again, that requires us to do our work. De novo, isso requer com que nós façamos o nosso trabalho. I can't look at the person that I disagree with and see them as my enemy. Eu não posso olhar a pessoa com a qual que eu discordo e olhar para ela como a minha inimiga. I have heard way too many teachers who saw that child as the reason that they were miserable as a teacher. Já vi muitos e muitos professores que falaram que aquela criança era o motivo pelo qual ela era triste ou ruim como professora. Now you're miserable because you need to do your work. Mas você está mal porque você precisa fazer o seu trabalho. You need to be okay with that child behaving the way they're behaving because that's where they are today. Você precisa estar bem com o fato daquela criança estar se comportando daquela forma, porque essa é a forma que aquela criança está, onde ela está hoje. So much of the harm that our children experience is because of the dignity violations that they experience. Muito do dano que é causado com as nossas crianças é por causa dessa desvalorização da dignidade dessa criança. And so much of their behavior that we don't like is a direct result of those dignity violations. E muito do comportamento dessa criança que a gente não gosta é um resultado direto da violação da dignidade dessa criança. We can do better. Nós podemos fazer melhor. Part of the reason that I work with teachers is because I want to lift up the dignity and value and the worth of teachers. Um dos motivos pelos quais eu trabalho com os professores é que eu quero aumentar e retornar a dignidade, o valor e a importância desses professores. Because I know that if those teachers experience dignity and their own value, they are more likely to be able to treat their children with those characteristics. Porque eu sei que se esses professores perceberem a sua dignidade, o seu valor e a sua importância, eles vão ter uma chance maior de tratar as crianças dessa forma. One more thing I want to say about harm. Mais uma coisa que eu quero falar sobre os danos. Many times children experience harm not at interpersonal level, but because the system is causing them harm. Muitas vezes as crianças são machucadas não pelos relacionamentos interpessoais, mas pelo sistema em que elas estão. My last year of teaching in high school, I taught 9th, 10th and 11th graders. Então, o meu último ano que eu ensinei, é o ensino médio, né? Então, no 11º ano. I taught students with special needs. Eu ensinei crianças com necessidades especiais. And one day I watched a child with severe cognitive disabilities. E um dia eu estava olhando uma criança com déficit cognitivo importante. Sit down and try to take one of those standardized tests. Sentar e tentar responder um desses testes padronizados. She couldn't do it. She couldn't even hold the pencil to fill in the circle. Ela não conseguia responder, ela nem conseguia segurar o lápis para preencher o círculo. That day,
that test caused her harm. Naquele dia, aquela prova causou dano a essa criança. I don't know what person to point to for that. Eu não sei a quem atribuir isso. That's a system thing, and we need to change that. Isso é uma coisa do sistema e nós temos que mudar isso. For that to happen, it can't just be about teachers. Para que isso aconteça, não podemos só pensar nos professores. Teachers didn't say, let's do these tests. Os professores não disseram, vamos fazer essa prova. Somebody else did that. Outra pessoa fez Lots isso. of people, I don't know. Muitas pessoas, eu não sei. But we need to change that system. Mas precisamos mudar esse sistema. And that's about who we vote for. E isso está relacionado com quem votamos. That's about who is our principal and who's in the positions of leadership in the school. Isso tem a ver com quem é a liderança nas escolas, diretor, reitor. That's how we teach our teachers. É assim que ensinamos os nossos professores. I often tell my students, I'm raising you to be revolutionaries. I hope you are okay with that. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, eu estou ensinando vocês a ser revolucionários. Eu espero que vocês estejam ok com isso. Because we have to change the way we do schooling. Nós temos que mudar a forma que fazemos a escola. I'm going to close with the definition of restorative justice in the little book of Restorative Justice in Education. Eu vou concluir com a definição da justiça restaurativa no livro. It's page 8 for me. The way we do things around here. What chapter are you? It's 1. Sorry, I didn't write this page number down. It's Okay. after this. Yeah, okay. What is RJE? What is RJE? And then the definitions. Justice. Restorative. And then here, right, you read that right there. Just this one or this one too? Both. Thank you. Então, a página 16. Oh, page 16. Então, a definição. Facilitação de comunidades de aprendizado que nutrem a capacidade das pessoas de se engajarem mutuamente e com seu ambiente de modo a amparar e respeitar a dignidade e valor inerente a todos. Em última instância, a justiça restaurativa na educação é uma visão da educação que reconhece que nosso bem-estar individual e coletivo aumenta muito mais pelo engajamento e apoio mútuo do que pelo esforço individual. We aren't talking about flowers on a tree here, y'all. We're talking about the whole tree. Nós não estamos falando apenas sobre as flores das árvores, nós estamos falando sobre a árvore inteira. This is a whole vision for what education can be. Esta é uma visão inteira do que a educação pode ser. And it's not going to happen tomorrow. It's going to take hard work and a little while. Isso não vai acontecer amanhã. Isso vai demorar e vai demandar muito trabalho. But I think, looking at this beautiful screensaver here, it's a direction that we head. Mas eu acredito, olhando nessa foto aqui da TV, que é um pôr do sol no horizonte, que essa é a direção que nós temos que ir. And I'm going to walk that way, and whatever steps get me closer to that vision. E eu vou andar nessa direção, e quaisquer passos que me levam nessa direção, Let's do that. vamos fazer isso. Let's nurture those seeds. Vamos regar essas sementes. Thank you. Obrigada. Pode? Quer? Tá bom. Perguntas? Gui? Quanto povo aqui cria coragem? Mas tem as perguntas. Uma questão
Samuel. I don't know, I can't see, I'm rather. Thank you for your presentation. Se você puder falar um pouco mais sobre... eu nunca li nada sobre justiça restaurativa, só ouvi falar, fiquei muito interessada, mas sobre momentos de mediação de conflitos entre pares, né, crianças e jovens, e eles e a instituição. Como que isso pode ser feito? Pensando, não sei, os princípios da justiça restaurativa, né, de que ambas as partes têm que estar de comum acordo para isso ser feito, de que tem que ter um entendimento de comunidade entre as pessoas, e eu entender um pouco como transferir isso para a realidade da escola. So how can you use the principles of restorative justice when you're thinking of conflict resolution between the kids and the parents, or the kids and the institution? Yes, that is a good question. So if we look at principles of conflict, Então essa é uma boa pergunta. Se a gente olhar os princípios dos conflitos, like Donna Hicks mentioned, one of the ways that conflict becomes harmful or destructive então, como a dona Higgs disse, uma das formas que o conflito se torna, causa dano, is when we violate another's dignity. é quando nós violamos a dignidade do outro. And whether that other is a student or a parent or a caregiver, E se esse outro for uma criança, ou um pai, ou um cuidador, principle, we have to start with dignity. nós temos que começar com a dignidade. We have to make decisions based on a belief that that person has worth and value. Nós temos que começar essa discussão com a crença que essa pessoa tem dignidade e valor. And I'm going to treat them that way. E vou tratá-los dessa forma. Even when what they are saying violates everything that I believe in. Mesmo que o que essa pessoa está dizendo viola tudo aquilo que eu acredito. And that's hard because our world is grounded in a behavioral approach where I reward you for doing the right thing and punish you when you do wrong. E isso é muito difícil de fazer porque nós estamos num mundo que funciona da forma que eu elogio quando você faz uma coisa certa e eu te dou uma punição quando você faz uma coisa errada. So if you do something that is bad and then I'm nice to you, então se você faz uma coisa ruim e eu sou legal com você, that defies the beliefs that I'm punishing you for doing something bad. Isso desafia os princípios de que eu vou te punir por fazer alguma coisa ruim. Skinner missed the boat. Sorry, B.F. Skinner was the psychologist who talked about behaviorism. Skinner, que foi um dos fundadores do behaviorismo, ele errou o alvo. We can't reinforce our way into good behavior. A gente não consegue forçar nosso caminho ao bom comportamento. O cérebro está pifando já. I believe that we win when we save the things we love. Eu acredito que nós vencemos quando dizemos aquilo que amamos. That's a Star Wars quote, by the way. Really? Yes. Who? Isso foi dito no Star Wars. So what did he say? It's Rose. Yeah. And I know we have to go. But Okay, we leave the Star Wars for Não, a downstairs. gente tem tempo para mais uma pergunta, porque daqui a pouco começa uma outra aula aqui nessa mesma sala, e daqui a pouquinho também, assim, acabar, a gente vai descer, mas, por favor, a sua pergunta. Perfecto. Português, acho que Professora, boa noite. Obrigado pela sua palestra, que infunde muito ânimo.
Thank you. This makes me very happy and gives me lots of inspiration. E a minha pergunta é referente a uma frase do Jean Maria Moura, This is a question from quando ele Giovanni. fala que é preciso criar espaços para favorecer a empatia em detrimento da violência. When he says that you have to create spaces to favor empathy, criar empatia aí, Em detrimento da violência. and diminish violence. E há estudos da neurociência que indicam que o mesmo circuito cerebral, onde a gente desenvolve a violência, também desenvolvemos a empatia. And that the neuroscience studies that show that the same area of the brain where we develop violence is also where we develop empathy. De modo que eu não consigo ser violento e empático ao mesmo tempo. So I can't be violent and empathetic at the same time. E quando nós olhamos a realidade When we look at the em que os reality jovens estão imersos, of the young people, verificamos que há muito espaço a ser transformado, porque o maior apelo é em relação à parte da violência, que é o que eles estão aprendendo. and there's a lot to be transformed because the young people get a lot more from violence and empathy. No Brasil, os dados são alarmantes. Um dado recente mostra que mais de 69% dos jovens, depois da pandemia, In Brazil, more than 69% of the young people after the pandemics sofrem com transtornos de ansiedade e depressão. have anxiety or depression. Esse é o Instituto Ayrton Senna e outros que identificam. Nesse sentido, claro que pode ser um movimento de utopia, mas indo em direção àquele So going in the cenário direction of that e acreditando ser a mudança do mundo, and believing to be the change in the world. o que nós poderíamos fazer, seja nas escolas ou What we no can nosso we do cotidiano, in our day-to-day or at the schools para criar esse novo cenário, to create essa nova narrativa humana. this new story of humanity? Yes. That's an easy question. Yes. I'm glad you bring the neuroscience in, Obrigada por trazer a neurociência, because one of the things that we know about the brain, it is modifiable. porque uma das coisas que a gente sabe sobre o cérebro é que ele pode ser modificado. We didn't know that however many years ago, 20 years ago. Não sabíamos disso há 20 anos. We also know that in order for the brain to adapt, it has to have different experiences. Também sabemos que para o cérebro se adaptar precisa ter diferentes experiências. I believe deeply that children who are treated with dignity will learn empathy. Eu acredito profundamente que as crianças que são tratadas com dignidade vão aprender empatia. And I know that the brain forms really young. E eu sei que o cérebro se forma muito cedo. In the second edition of the little book, Na segunda edição deste livro, one of the things that we talk more about is the importance of schools partnering with communities. uma das coisas que a gente fala é da importância das escolas terem uma parceria com as comunidades. And so one of the ways that I think that needs to happen is when children are very young. Então, uma das formas que eu acho que isso tem que acontecer é quando as crianças são muito jovens. Things like making sure that a brand new mom has support for being a new mom. Então, coisas como ter certeza que uma mãe que acabou de... Uma nova mãe, uma mãe recente, tem todo o apoio necessário por ser uma recém... So that mom's not coming from a deficit place when trying to nurture their child. Então, a mãe não sai de um déficit quando ela está tentando nutrir e ensinar o seu filho. In that regard, it's bigger than just the school. E isso é maior que só a escola. The other thing I want to say is we missed a big opportunity after the pandemic. E outra coisa que eu queria falar é que nós perdemos uma grande oportunidade depois da pandemia. A lot of people experienced a lot of trauma, Muita gente vivenciou muito trauma. and we did not respond well to that trauma. E nós não respondemos bem a esse trauma. We felt like people should just jump back in and resume life as normal. Nós achamos que as pessoas deviam simplesmente voltar à vida de antes. And our children don't have the capacity to do that. E as nossas crianças não têm a capacidade de fazer isso. My wife is a middle school teacher, A minha esposa é uma professora do and one day ensino médio. in class,
She asked a question and one of the students said something about COVID. E teve um dia que ela fez alguma pergunta e uma das crianças respondeu algo sobre o Covid. And she said, let's go to Circle and talk about that. E ela falou, então vamos fazer um círculo e conversar sobre isso. They went to a circle process and middle schoolers started talking deeply about how they were impacted by COVID. E aí eles fizeram um processo circular e as crianças do ensino médio começaram a conversar profundamente sobre como elas foram impactadas pelo Covid. And she asked, have you talked about this before? E ela perguntou, vocês já conversaram sobre isso antes? And they said, nobody's asked. E elas disseram, ninguém nunca perguntou. We missed a huge opportunity to help our children learn how to engage around emotional health and well-being. Nós perdemos uma oportunidade muito grande de ensinar as pessoas como lidar, como aprender a ter um equilíbrio emocional. And I think we've only begun to see the repercussions of that. Eu acho que nós apenas começamos a ver as repercussões do Covid. And because I'm filled with hope, because hope is an ontological need. Thank you, Paula, for, right? E porque eu tenho muita esperança, a esperança é We need hope. Because I'm filled with hope, I think that we can start today to ask children to talk about how they're feeling. E como eu tenho muita esperança, eu acho que mesmo hoje nós podemos perguntar para as crianças a partir de hoje como elas estão se sentindo. We can create circle processes for children to talk about violence and how that impacts their own well-being. Podemos criar processos circulares com as crianças e perguntar sobre a violência e como a violência impacta o bem-estar delas. We can build new neural pathways. Podemos construir novos caminhos neuronais. Ebony queria falar. Ebony, would you like, I saw you raise your hand. No, I was just gonna say sometimes our schools need to be more reinforcing than the communities that our students return to. And so a simple starting our day with how are you feeling? How are you doing? Is there anything that I can help you with? Goes much farther than we may realize. Giving them that opportunity to release that invites the opportunity to have space and mental capacity to learn. Então, que o papel da escola tem que ser muito mais importante na sociedade e que, às vezes, só no começo do dia perguntar como vocês estão sentindo e o que eu posso fazer por você hoje, isso já abre um espaço para essas crianças. Ok. Bom, a gente vai precisar terminar. Bom. Agradeço imensamente a presença de todos e vamos continuar a conversa no tete-a-tete lá embaixo, tá bom? Muito obrigada. E obrigada às 100 pessoas que estão com a gente na internet. We have 100 people.